Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo muito misterioso e criminal. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. A história de hoje é muito controversa e com algumas teorias a respeito de uma serial killer que viveu no século XIX e que matou cerca de 40 pessoas, podendo ser muito mais. Vamos falar sobre Belly Gunness, também conhecida como a açougueira de homens. Mas não foram somente homens que tiveram um final muito trágico nas mãos dessa mulher, e eu já vou adiantando, pessoal, que a história é braba. Preparados para o vídeo? Então bora lá. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Pessoal, antes de começar aqui a história de hoje, eu vou pedir para vocês, aqueles que já forem inscritos e aqueles que ainda não são, por favor, se inscrevam no nosso canal, porque isso nos ajuda muito. Mas eu vou pedir para vocês fazerem uma observação nas suas notificações, porque nós estamos recebendo bastante mensagens, tá, de inscritos que estão dizendo: Bruna, a gente não está recebendo a notificação de vídeo novo. E isso realmente às vezes acontece. Eu fiz um testezinho em uma outra conta que eu tenho, acionei ali o sininho, né, para receber a notificação aqui do Mistérios do Tempo, e eu não estava recebendo. E quando eu fui perceber, pessoal, aquele sininho que eu havia acionado, por algum motivo ele não estava mais selecionado. Então vou pedir para vocês verificarem isso para ver se realmente está acionado. Se vocês já acionaram, confirmem lá se está tudo certo mesmo. E também nos acompanhem pelo Facebook. Hoje nós estamos somente com essa plataforma. Procurem a gente por lá, nós estamos com uma página bem legal, Mistérios do Tempo Oficial. Eu também tenho um perfil de divulgação do canal, por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo e eu conto com todos. Belly Gunness foi um segundo nome usado por Brynhilde Paulsdatter Storseth, nascida em 11 de novembro de 1859 em Selbu, na Noruega. A Brynhilde, ela era a filha mais nova de 8 irmãos. A família dela era muito pobre, desde muito cedo ela já trabalhou junto com os pais e também com os irmãos em fazendas. Ela trabalhava também como doméstica em algumas outras regiões para que eles pudessem ter o que comer. Era uma pessoa realmente muito humilde. Desde os 14 anos de idade, a Brynhilde, ela trabalhava, né, ajudava nas despesas da casa, mas ela também guardava ali de forma bem secreta algumas economias, porque ela tinha uma vontade muito grande de morar nos Estados Unidos com a irmã mais velha dela, que já havia ido algum tempo para lá. O nome da irmã dela era Olina, mas assim que ela chegou em Nova York, ela preferiu então mudar o nome dela e ela passou a se chamar Nellie. A vida da Brynhilde antes de chegar nos Estados Unidos é muito controversa. Na verdade, a vida dessa mulher é um grande ponto de interrogação. Mas eu vou deixar aqui para vocês algumas informações que eu li a respeito dela, de pesquisadores que escreveram livros a respeito dessa mulher, que ficou também conhecida em algumas regiões como a Princesa do Inferno. Então eu vou deixar aqui para vocês tudo que eu consegui de mais concreto, mas se alguém souber de alguma coisa, deixa aqui para mim nos comentários. Acredita-se que por volta dos 17 anos, a Brynhilde sofreu um trauma muito grave na vida dela e que isso, segundo alguns relatos, teria modificado profundamente a personalidade dela. O que acontece? Quando ela tinha essa idade, a princípio ela não era casada ainda, mas há rumores que falam que ela estaria grávida e que ela teria levado uma grande surra de um homem que possivelmente pudesse ser o seu pai, porque a família dela era uma família luterana, muito religiosa. O pai dela, dizem que era uma pessoa muito séria, não aceitava certas liberdades, e naquela época uma moça solteira estar grávida era uma grave afronta para a moral da família. Então essa história não é confirmada.
mas essa agressão parece sim que ela sofreu e muitas pessoas falam que é porque ela já estava grávida, que ela teria tido um namoro, engravidou do rapaz, que ele teria abandonado ela, o pai dela descobriu, deu essa surra nela e ela acabou então perdendo o bebê. E foi a partir daí que as pessoas falam que ela começou a agir de uma forma muito estranha e aquela vontade que ela tinha de ir para Nova York ficou cada vez maior. Enfim, pessoal, ela acabou juntando um bom dinheiro. Em 1881 ela chegou aos Estados Unidos e assim que ela colocou o pé nesse novo país, nessa nova vida, ela acabou então também trocando o nome dela e começou a ser chamada por Belle Storsett. A Belle então ela acabou indo para Chicago morar junto com a irmã dela, a Nellie, e também com o cunhado dela. Quando ela chegou lá, ela já estava com o emprego mais ou menos encaminhado, porque a Nellie já havia conseguido ali algumas oportunidades para a irmã. Ela começou a trabalhar em algumas casas fazendo limpeza e também conseguiu um emprego em outro período em um açougue. Foi nesse açougue que ela conheceu um homem chamado Mads Ditlev Anton Sorenson, que também era de origem norueguesa. Ela acabou tendo um relacionamento com esse homem e em março de 1884 ela acabou se casando com ele. Um fato triste e também muito estranho é que dos bebês, filhos, aparentemente filhos da Belle, vocês já vão entender porque eu estou falando aparentemente, eles acabaram morrendo muito jovens, tá? E o caso, na verdade, ele não foi muito investigado porque eles eram bem jovens, eles tinham uma idade muito próxima. Os dois tinham seguro de vida feito pela Belle e também pelo marido dela, e eles acabaram morrendo e com a morte dessas crianças, eles acabaram então recebendo o seguro de vida que eles haviam feito para eles. Algumas pessoas falaram que achavam o comportamento da Belle muito estranho, que ela era uma pessoa muito fechada, que eles não lembravam de ter visto ela grávida, e parece que sim, essas crianças eram filhos adotivos. Talvez essas crianças tivessem sim sido adotadas por amor ou por algum outro motivo muito obscuro. Parece monstruoso sim, gente, mas no decorrer da história vocês vão perceber que amor de mãe talvez não fosse o forte dessa mulher. Entre 1896 e 1898, a Belle e o Mads, eles tiveram 4 filhos. Caroline, Myrtle, de 3 anos, Axel e Lucy, de 1 ano. Eles teriam também adotado uma outra menina chamada Morgan Coacher, de 10 anos de idade. A Caroline morreu com 5 meses e o Axel morreu com 3 meses de idade, e a causa da morte então foi dada como uma hidrocefalia e também como uma possível infecção intestinal, que pelo que eu entendi também não foi muito esclarecedor a respeito. Eu acho que nenhum exame muito profundo foi feito. Essas crianças também tinham apólices de seguro de vida e assim que eles morreram, a Belle e o marido também conseguiram um bom dinheiro com isso. A quantidade de filhos que essa mulher teve, tanto biológicos quanto adotivos, é um pouco incerta, porque algumas fontes falam em uma quantidade X e outras falam em outra. Mas até mesmo os pesquisadores acreditam que na maioria dos casos a Belle adotava essas crianças e que pouquíssimos eram filhos biológicos. Após a morte dessas crianças, passado algum tempo depois, a Belle e o esposo dela resolveram então alugar uma sala comercial no centro de Chicago, porque eles queriam então montar um negócio próprio. A Belle fazia, parece que uma comida muito boa, fazia muito bem doces, então ela acabou tendo essa ideia. Eles juntaram então essas economias dos seguros e acabaram montando essa loja. Acontece que o movimento não foi o esperado, o investimento foi muito maior do que o retorno, e em pouco tempo eles já estavam colocando então o fechamento desse estabelecimento. Assim que eles resolveram colocar essa placa, então, que já estavam fechando, né, o negócio, aconteceu uma tragédia que talvez não tenha sido tão tragédia assim. Essa loja, que na verdade não era deles, era alugada, mas que eles já tinham como sua propriedade, né, naquele período em que estavam alugando, eles fizeram o quê? Uma apólice de seguro para a preservação dessa loja. E misteriosamente um incêndio acabou acontecendo ali
destruiu praticamente tudo que eles tinham e eles receberam um bom seguro por isso. Misteriosamente ou não, aconteceu a mesma coisa com a casa que o casal tinha e eles também receberam uma boa grana por causa desses incêndios. Porém, o Mads Sorensen, que era o esposo da Belle, ele não conseguiu desfrutar muito tempo, né, desse dinheiro todo que eles conseguiram arrecadar, digamos assim, porque ele faleceu no dia 30 de julho de 1890, vítima de uma hemorragia cerebral, deixando Belle viúva com 3 filhas para criar. Aconteceu uma coisa muito estranha na morte do Mads, porque a polícia foi acionada, eu não sei quem chamou a polícia, ou se era, na verdade, uma prática comum na época. A polícia acabou chegando ali junto com um médico para verificar a causa da morte, e esse médico, pelo que ele identificou no cadáver do Mads, ele teria morrido por envenenamento. A Belle, na verdade, falou então que ele chegou em casa com fortes dores de cabeça, que ele estava gripado e que ela pegou então uma substância chamada pó de quinina, que era utilizado também para malária e algumas dores no corpo, pelo que eu entendi. Ela disse que deu uma pequena quantidade desse pó, colocou então na bebida dele para ele tomar, saiu para a cozinha para preparar o jantar e quando ela voltou com um prato de comida para ele, ela percebeu que ele já estava morto. O médico achou muito estranha aquela história e pediu que a Belle mostrasse para ele a embalagem desse pó de quinina para saber se realmente era aquilo ali, se não tinha sido uma alta dose que tinha dado para ele, mas na verdade nem mesmo uma alta dose teria provocado aquilo tudo, e a Belle então disse que iria procurar, mas depois não encontrando, falou para o médico que na verdade ela havia colocado no lixo. Com essa afirmação do médico, a família do Mads então entrou em contato com a polícia, abrindo então uma queixa contra a Belle, porque parece que o relacionamento dele, da família do Mads com a Belle também não era muito boa. Eles ficaram desconfiados por causa dessas apólices de seguro que ela já estava recebendo há algum tempo. Desde o incêndio da loja, da morte daquelas 2 crianças, eles entraram então com essa investigação, digamos assim, mas pelo que eu entendi, não deu em nada por falta de provas. A Belle recebeu $5.000, né, referente ali ao seguro, né, de vida do marido. Isso na época era bastante dinheiro, juntando com o que ela já tinha recebido das apólices anteriores, ela já era uma pessoa com uma vida financeira muito estável. Após receber esse dinheiro, a Belle se mudou para Indiana com as 3 filhas e comprou uma fazenda de porcos em LaPorte. E assim, gente, nessa fazenda coisas terríveis aconteceram e a Belle, ao que tudo indica, foi sim uma das mulheres mais ardilosas e cruéis de todos os tempos. Eu vou contar tudo isso aqui para vocês na íntegra, mas eu já peço que se vocês estiverem gostando aqui do vídeo, pessoal, por favor, deixem o like, coloquem seu comentário aqui no vídeo também, porque isso ajuda ao YouTube identificar que o nosso trabalho está sendo relevante e com isso ele vai começar a indicar ainda mais o nosso conteúdo e eu conto com todos vocês. Após 12 anos da morte do seu primeiro esposo, a Belle então se casa com um homem chamado Peter Gunness no dia 1º de abril de 1902. A Belle, ela era 13 anos mais velha do que o Peter e ela já estava com 43 anos nessa época e ele tinha 30 anos, era recém-viúvo, ele tinha 2 filhas pequenas e a filha mais nova dele era praticamente uma recém-nascida porque a esposa dele acabou falecendo no parto. Belle Gunness atraía a morte por onde ela passava e isso é fato, pois apenas uma semana após o casamento, a bebezinha do Peter Gunness acabou morrendo de uma forma misteriosa. Ela foi encontrada já bem roxinha no berço dela e a princípio ela morreu por asfixia e a Belle disse que não sabe que quando entrou no quarto ela já estava morta no berço. 8 meses depois, para piorar ainda a vida da filha mais velha desse homem, tá, chamada Jenny, a gente já vai contar a história dela para vocês também, é uma história muito triste, tá? Já vou adiantando que tem pontos aqui que são um pouco mais sensíveis dessa história. 8 meses após a morte dessa bebezinha, o Peter também acabou morrendo de uma forma que muitas pessoas acharam extremamente suspeita, porque a Belle falou que esse homem foi na estante de um galpão que eles tinham, parece que eles também tinham um açougue. Ele teria ido em uma das estantes, pegou então, né, subiu na verdade numa mini escada para pegar uma máquina
que era um moedor de carne bem pesado. A Belly falou então que ele se desequilibrou e que essa máquina acabou caindo na cabeça dele, causando um traumatismo craniano muito grave. Isso foi confirmado pelo médico que examinou ele, disse que era um ferimento muito profundo. Ele achou estranho a posição que estava aquela máquina para o local aonde ele tinha sido atingido. A filha mais velha do Peter, algumas fontes falam que ela tinha 14 anos nessa época, mas eu não acredito muito porque o Peter morreu com 30 anos. Talvez ele tenha sido pai muito cedo, mas talvez a Jeannie então fosse um pouquinho mais jovem do que realmente estava nessas pesquisas em que eu olhei. Mas enfim, essa menina ela já era um pouco maior, ela estudava e ela teria confessado para uma amiga da escola que ela suspeitava que a Belly poderia ter sim alguma coisa a ver com a morte do seu pai. Essa história acabou vazando, a Belly não gostou nem um pouco, chamou a atenção da menina. E pouco tempo depois, as pessoas começaram a perguntar para a Belly Gunness aonde estava a Jenny, que ninguém mais tinha visto. E a Belly então acabou falando que ela resolveu investir nos estudos dessa menina, que era a enteada dela, que ela teria mandado ela para um outro local para que ela tivesse uma educação muito requintada em um colégio interno. Só que posteriormente a polícia descobriu que isso era uma grande mentira. Algumas pessoas acabaram suspeitando da Belly e esses rumores que a Jenny também havia contado para a amiga chegou até o ouvido das autoridades. A Belly foi então convidada a prestar alguns esclarecimentos, mas ela já estava grávida nessa época do Peter e a polícia então acabou ficando com pena da situação dela. Parece que ela fingia muito bem as emoções dela também e acabaram então encerrando o assunto por falta de provas. Com a morte do Peter Gunness, a Belly conseguiu arrecadar cerca de $3.000, que na época era bastante dinheiro, e a sua conta bancária estava cada vez mais gorda. Poucos meses depois que o Peter morreu, o bebê que a Belly estava esperando acabou nascendo e ela colocou o nome desse menino de Philip. Só que aí também, pessoal, entra uma outra situação que realmente faz jus àquelas pessoas que acreditavam que a Belly, na verdade, ela comprava essas crianças e não propriamente que ela estava grávida, porque a Belly Gunness, ela era uma mulher bastante alta, ela tinha cerca de 1,83 m de altura e cerca de 80 a 85 quilos. Talvez a barriga não aparecesse muito e com as roupas que eram usadas na época, talvez isso também não aparecesse muito, mas enfim. O que aconteceu? Uma parteira foi chamada, ela disse que estava entrando em trabalho de parto, mas ela se trancou no quarto dela e quando essa parteira chegou, o Philip, o bebezinho que nasceu, ele já estava tomado banho, já estava vestido, parecia ser uma criança bem mais velha do que um recém-nascido e a Belly já estava tratando os porcos, já estava cuidando da casa, nenhuma roupa suja de sangue estava no quarto, como se aquela mulher nunca tivesse entrado realmente em trabalho de parto. Muitas pessoas acharam aquilo ali muito estranho, questionaram a ela que era para ela repousar, que era para ela descansar, e ela disse que ela já estava bem e que ela era muito forte. Mas essa história realmente é muito estranha. Algum tempo depois, a Belly começou um relacionamento com um homem chamado William, que era conhecido como Rei Lanfer. Na verdade, o rei, ele era uma espécie de capataz de confiança dela, ele era um faz-tudo, um homem completamente apaixonado por essa mulher, fazia tudo o que ela mandava. Dizem que ela tinha muita lábia, tinha um borogodó, digamos assim, sabia cozinhar muito bem e acabava enrolando muito essas pessoas, e o rei, pelo que tudo indica, realmente fazia tudo o que ela mandava e ele não teve um final nada bom. Mesmo tendo um relacionamento meio que às escondidas com o rei, a Belly ela começou a adquirir uma prática. Ela colocava anúncios de casamento em jornais que publicavam também na língua norueguesa. Um desses jornais se chamava Minneapolis Tidende. E esse tipo de anúncio, gente, era muito comum na época. Muitas viúvas que tinham ali uma grande fortuna queriam sim se casar novamente para que então pudessem unir o seu dinheiro com outro homem que também tivesse uma condição financeira muito boa, para que então ela conseguisse manter esse status social também de uma mulher casada, que na época era muito importante. A Belly, ela tomava muito cuidado. Posteriormente, o rei também acabou confirmando isso. Ela procurava homens que não tinham
muitos parentes próximos para que o plano dela já não gerasse nenhuma suspeita. Um desses anúncios foi respondido por um fazendeiro de Wisconsin chamado Henry Gould. Depois de viajar para Laporte, ele escreveu à família dele que havia gostado muito da fazenda, que estava bem, que havia gostado sim da Belle e que provavelmente eles entrariam em um acordo para que eles pudessem se casar. Só que o rei acabou desaparecendo do mapa, ele nunca mais foi visto e o cheque que ele havia levado também desapareceu. Só que a família do Henry acabou entrando em contato com a Belle por carta, que já era um período que demorava muito para chegar as notícias. Ele não tinha muitos parentes próximos, mas parece que ele tinha um irmão. Esse irmão então entrou em contato com ela e ela falou que também estava muito preocupada porque ele havia saído para Chicago para fazer algumas comercializações de cavalo e que ele não havia voltado. Além de Henry, a Belle atraiu outros homens ricos que queriam juntar suas fortunas com a dela, porque com tantos seguros recebidos, gente, ela já era uma mulher extremamente rica. E assim, eu não vou deixar aqui para vocês todos os nomes desses homens que acabaram passando pela vida dela, porque foram muitos. Ela matou cerca de 40 pessoas, podendo sim ter ultrapassado esse número para muito mais, mas eu vou contar aqui para vocês aqueles que eu consegui informações um pouquinho mais concretas. Um outro pretendente chamado Andrew Helgelin, ele viajou da Dakota do Sul para Indiana a fim de conhecer a Belle. Ele levou todas as suas economias e alguns dias depois ele acabou escrevendo para o irmão dele, o Andrew. A Belle foi até o banco descontar um cheque no nome do Andrew, mas ela não contava que esse irmão estava realmente não muito longe, né, da onde ela estava. O irmão acabou não entrando mais em contato, né, com o Asley, que era esse irmão dele, e as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, porque o Asley, ele se tornou uma grande pedra no sapato da Belle, porque ele não desistiu de encontrar o irmão. Ele foi até uma casa ali, a um banco, né, onde o irmão tinha uma conta, perguntar se o cheque que ele havia levado tinha sido descontado, e o banco confirmou que sim, que havia sido descontado pela Belle. E a partir daí ele procurou a polícia e uma investigação silenciosa começou a ser feita. Ele foi então atrás do irmão dele, mas as coisas foram feitas ali muito sigilosas, porque a polícia também, sabendo de todo o histórico da Belle, começou a desconfiar que ela poderia ser uma perigosa serial killer. Outros pretendentes que acabaram desaparecendo foram dois homens, um chamado Olaf Lindboe e Chris Christopherson, acho que é assim o nome deles. Eles também receberam propostas da Belle, parece que não eram homens tão ricos assim, mas eram homens muito bonitos e ela também tinha esse interesse sexual nesses parceiros. Eles acabaram inclusive até trabalhando na fazenda para ela e também desapareceram misteriosamente. Um dos pretendentes da Belle se chamava George Anderson. Ele era também um rico fazendeiro. Ficou extremamente empolgado com a descrição que ela fez dela mesma em um desses jornais, só que quando ele chegou na fazenda, ele teve uma decepção, porque segundo ele, ela não era nada daquilo que ela tinha descrito, que ela era uma mulher totalmente diferente daquela que ele imaginava, mas como eu falei para vocês, ela tinha muita lábia, tinha muita conversa, cozinhava muito bem, tinha muito dinheiro, então tudo isso fez ele ter, sim, um grande interesse por ela. Acabou aceitando, combinou com ela então que eles iriam se casar na semana seguinte, porque ele também tinha esse interesse financeiro na história, só que eles até então não iriam dormir juntos. Então ele jantou, foi para um quarto de hóspede, só que no meio da madrugada ele viu uma cena muito assustadora, mas que acabou salvando a vida dele. Ele disse que ele acordou, viu a Belle parada somente de camisola na frente dele, com uma vela na mão. Imagina, né? Uma vela na mão no meio da madrugada, era uma noite com uma tempestade muito forte, ou seja, um verdadeiro filme de terror. E ele disse que ela estava olhando para ele com um sorriso muito amedrontador, que ele deu um grito muito alto, ela também acabou se assustando, saiu correndo. Ele pegou a roupa dele, pulou a janela dessa fazenda, dessa casa na fazenda e nunca mais voltou. Ele só foi falar isso depois, quando, né, tudo que eu vou contar para vocês foi descoberto. Ele deu graças a Deus por ele ter acordado no meio da madrugada. O rei Lanfer, que era o capataz, ele sabia do caso do Henry e de todos os outros que viriam a acontecer. Isso porque, assim, gente, ele também era cúmplice da Belle, ele sabia de todas essas
artimanhas que ela fazia envolvendo essas cartas para o jornal. Depois, mais tarde, em depoimento, ele falou que ele nunca matou ninguém, mas que sim, ele ajudava a Belle a enterrar esses corpos ao redor da fazenda e também de fazer algumas coisas com esses cadáveres, e isso tudo envolvia o chiqueiro, né, o local onde os porcos ficavam. A Belle começou cada vez mais a receber pretendentes e o rei acabou ficando possesso de ciúmes, porque no fundo ele ainda tinha esperança que ela casasse com ele. Ele estava muito apaixonado, ele se declarou para ela, disse que não aceitava mais que ela flertasse com outros homens, e ela ficou muito brava, e o que aconteceu? Acabou mandando ele embora. A Belle então mandou o rei embora, e isso já era o ano de 1908, e ela acabou então contratando um outro capataz, que pelo que a história conta não teve nenhum envolvimento com a Belle, mas isso deixou o rei extremamente enciumado, ele ficou muito chateado porque ele se sentiu usado por ela. E realmente ele foi. O rei, ele ficou tão chateado com tudo isso, ele sabia de muita coisa da Belle, na verdade, ele era um arquivo muito importante que ela simplesmente tinha deixado à solta. Ela, depois disso, acho que ela reveu um pouquinho ali o que ela tinha feito, tentou se aproximar um pouco ali também dele, até porque ela tinha nessas relações sexuais com ele, que pelo que eu entendi, ela também ficava sempre procurando isso nele, e de uma certa forma o contato entre os dois não foi rompido totalmente. A Belle, ela também prestou uma queixa na delegacia, dizendo que o rei estava importunando, que ele estava perseguindo ela, que ele falou que iria matá-la se ela não recontratasse ele, e ela também falou uma coisa que mais tarde pode ter feito sentido, mas isso também pode ter sido premeditado para que o rei levasse a culpa de uma coisa que ele não fez. Ela falou que ele ameaçou colocar fogo na casa dela. Alguns meses se passaram e na madrugada do dia 28 de abril de 1908, a casa de Belle foi destruída por um incêndio. Naquela noite a família jantou, jogou diversos jogos na sala e foram dormir. O Maxon, que era esse novo capataz, ele falou que foi deitar exatamente às 20h30 e que antes dele ir para o quarto dele, ele perguntou se ela estava precisando de alguma coisa, ela disse que não. Ele falou que ela estava no chão com as crianças brincando de algum tipo de jogo e que tudo estava bem. Durante a madrugada ele disse que acordou já praticamente sufocado, ele percebeu que a casa estava em chamas, ele conseguiu pular a janela do quarto dele. Quando ele percebeu, a vizinhança já estava tentando apagar aquele fogo, que eles subiram por uma escada do lado de fora para o andar de cima, que era onde estava o quarto da Belle e também das crianças, e que eles não estavam no quarto. Ele saiu correndo, foi até a cidade para chamar a polícia, e quando ele voltou a casa já estava totalmente destruída. Algumas pessoas, por conta própria, ali pegaram pás, pegaram enxadas para tentar achar os corpos, e nada foi encontrado nem no térreo e nem na parte de cima da casa, mas eles foram cavando até chegar ao porão, e lá no porão eles encontraram o cadáver de 3 crianças, que seriam as filhas dela, e ao lado dessas crianças estava um cadáver decapitado, que possivelmente era de Belle Gunness, mas possivelmente também não era, porque muitas pessoas já de imediato falaram que não poderia ser, porque a Belle era uma mulher muito alta, muito forte, que aquela que estava ali ao lado tinha menos de 1,70 m de altura. E uma pergunta também, gente, que ficou: por que somente ela estava decapitada e por que a cabeça não foi encontrada? Com todas as ameaças, né, que supostamente o rei tinha feito para Belle, ele acabou sendo preso. O rei negou as acusações e confessou às autoridades sobre os anúncios nos jornais. Ele disse que a Belle, na verdade, havia matado sim todos os pretendentes dela, que primeiro ela envenenava essas pessoas colocando estricnina no café deles, e aqueles então que ela tinha algum tipo de relação mais íntima, que ela queria aproveitar, digamos, um pouco mais a situação, ela não matava envenenado, ela mantinha as relações sexuais com esses homens e depois então ela acabava drogando eles com clorofórmio, e sim, que ela acabava geralmente matando essas pessoas com alguma peça de metal muito pesada, e ela acabava sempre acertando na cabeça, que ela desmembrava essas pessoas, que muitos foram desossados, e essas carnes eram dadas também para os porcos que ela tinha na fazenda, que ele ajudava ela a fazer tudo isso, mas que ele não matou ninguém. E ele também acabou falando que muitos corpos desmembrados estavam, sim, inclusive dos filhos dela, estavam enterrados ao redor da casa. Alguns buracos realmente foram encontrados,
A polícia acabou cavando exatamente aonde estavam esses buracos e foi constatado que sim, tudo que ele falou era realmente verdade. O rei também falou que a Belle havia incendiado a própria casa e assassinado os próprios filhos, mas que o cadáver decapitado não era dela, e sim de uma camareira que trabalhava para ela em alguns dias na semana. Ela teria envenenado essa mulher um dia antes e depois então teria decapitado, porque isso já fazia parte de um plano. Ela já estava com muito medo do Asley, né, que era o irmão do Andrew, que estava em cima dela. Ela estava com muito medo de ser presa, então ela acabou cometendo tudo isso para conseguir também retirar as apólices de seguro que estavam no nome dela referente a essa casa, mas ela deixou um testamento dizendo que se alguma coisa acontecesse com ela, esse dinheiro iria todo para um orfanato. Mas a gente não sabe exatamente se esse orfanato chegou a receber ou se isso tudo era uma grande fachada de alguém que ajudava ela, porque pelo que tudo indica, ela tinha sim alguém com fortes influências, que por dinheiro acabou facilitando muitas coisas para ela. Os vizinhos que viram o corpo realmente confirmaram que não poderia ser da Belle Gunness e que ela sim estava com um comportamento muito estranho já há alguns dias e que tudo aquilo que o Ray falou poderia sim ser verdade. Uma autópsia feita no esqueleto dessa mulher que foi encontrada foi comparado também com alguns registros de loja onde a Belle comprava roupas e realmente os manequins não batiam, a Belle era muito maior. O rei Lampert foi levado a julgamento e foi condenado, morrendo algum tempo depois na prisão por pneumonia. Um médico chamado Jay Myers, ele examinou o corpo dessa mulher que foi encontrado na casa e ele disse que sim, que a causa da morte dela não foi por causa do incêndio, não foi por causa da decapitação, e sim porque ela havia sido envenenada. Só que depois disso foi achado, supostamente, né, porque isso também não ficou muito claro, foi achado ali uma arcada dentária que parece que não estava no corpo ali dessa moça, né, que eles falaram que era a Belle Gunness. E então um dentista, que ninguém sabe exatamente de onde saiu, ele teria dito que aquela arcada tinha uma coroa de ouro, né, tinha alguns dentes ali de porcelana, que ele havia feito esse trabalho para Belle e que ele atestava que sim, que era ela. Então, por causa desse dentista que apareceu, que falou tudo isso, mas que muitas pessoas também nunca tinham escutado falar dele, mas por causa do depoimento dele, ela foi considerada morta e foi enterrada no mesmo túmulo do seu primeiro marido. Eles começaram, então, pessoal, ali a polícia, as pessoas da redondeza começaram a escavar ainda mais ao redor da casa e foram encontrados 40 restos mortais. Foi colocado dessa forma: 40 restos mortais, porque assim, haviam muitas pessoas que ainda estavam em decomposição, estavam enterradas ao redor da casa, e uma coisa que chamou muita atenção da polícia e dos vizinhos foi uma trança de cabelo loiro, um cabelo muito bonito, que ainda estava bem preservado e que era sim da enteada dela, da Jenny, né, que era filha do Peter Gunness. Então essa menina nunca foi para um colégio interno, ela foi assassinada pela Belle, desmembrada e enterrada ao redor da fazenda. O corpo do Andrew também foi reconhecido pelo irmão Asley. Quando ele viu, né, a cabeça do irmão, ele já sabia que era ele, mesmo estando em decomposição, porque as roupas eram as mesmas que ele estava usando no dia em que ele foi visitar a Belle pela primeira vez. A polícia acabou recebendo muitas denúncias de que a Belle Gunness teria sido vista algum tempo depois por algumas pessoas nos arredores de Chicago e também em São Francisco, Nova York e Los Angeles. Se era ela realmente, pessoal, a gente nunca vai saber, porque alguns peritos atestaram que sim, que ela teria morrido, mas outros falaram que não era o corpo dela. As pessoas mais próximas também garantiram que não era ela, e por que somente a cabeça da Belle Gunness não estava no corpo. Então realmente é uma história muito estranha. Muitos policiais não aceitaram essa condição também do juiz de dizer que ela havia falecido e que sim, era bem possível que ela tinha armado tudo aquilo ali para poder fugir. Existe uma teoria de que ela seria uma criminosa chamada Esther Carlson. Essa mulher, ela foi acusada de matar o marido envenenado e ela acabou morrendo esperando o julgamento, isso já na prisão. Eu vou mostrar aqui a foto dela para vocês. Eu não sei
se ela lembra muito a Belle, mas ela também estava mais magra, pode ter mudado também bastante ali as feições dela, mas eu realmente não acredito muito na história que ela teria sido a Esther, até porque aonde eu sei a Esther também nunca confessou, também nada foi provado a respeito disso. No dia 5 de novembro de 2007, o corpo da Esther foi exumado para a realização de um teste de DNA, comparando com uma descendente da irmã de Belle. Infelizmente, o resultado foi inconclusivo. Suzanne McKay, bisneta da irmã de Belle, né, a Nellie, ela apoia um projeto que está escrevendo um livro a respeito. Ela disse o seguinte: eu desejo que os testes de DNA possam provar que aquela mulher no túmulo não é Belle Gunness. Tenho certeza que ela matou uma mulher em Chicago e usou seu corpo para confundir as autoridades e fugir. Então, assim, gente, é uma história bem complexa. Tem muitos pormenores, tá? Ficou um vídeo novamente um pouco longo, porque são realmente fatos aqui que não dá para deixar para passar. Eu não contei para vocês todos, né, todos os detalhes envolvendo os pretendentes da Belle, porque senão demoraria, ficaria mais de 1 hora de vídeo. Mas eu realmente acredito, minha opinião, que essa mulher realmente tenha manipulado algumas pessoas que talvez facilitaram a fuga dela. Esse dentista também era muito suspeito, porque ninguém sabia desse dentista, ela nunca tinha procurado ele até então, e ele simplesmente aparece. E o rei falou que sim, que ela era muito ardilosa, manipuladora, que ela não tinha amor por ninguém, apenas pelo dinheiro. Muitas pessoas falam que ele sim teria matado a Belle por vingança e agora, né, teria escondido a cabeça dela em algum lugar e que talvez ela estivesse menor por causa do incêndio. Isso também não é descartado, mas o esqueleto dela tinha, né, uma proporção maior, não somente o corpo, mas o esqueleto dela, segundo os legistas, não era de uma mulher com 1,80 m de altura. Então fica aí essa dúvida: a Belle Gunness morreu nesse incêndio ou não? Ou ela era inocente ou realmente ela acabou armando tudo isso e matou inclusive seus filhos? Deixa aqui pra mim nos seus comentários, espero, né, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo grande, até a próxima história e deixem aquele like que isso nos ajuda muito. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2, Echo 12. We're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.